Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed e Você. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a médica obstetra, ginecologista, a doutora Vivian Noronha Gonzaga. Doutora, um prazer ter você aqui mais uma vez para a gente falar sobre saúde da mulher. Obrigada, Flávio, por estar me recebendo novamente. É um prazer estar aqui falando mais um pouquinho sobre a saúde da mulher, né, os problemas femininos e orientando um pouquinho as pessoas sobre essa parte, né, que é tão importante na nossa vida. Sem dúvida, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito proveitoso para todos. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora Vivian, sempre a nossa primeira pergunta é um pouco do currículo da pessoa que está batendo papo com a gente. A senhora já esteve aqui falando um pouquinho sobre as ISTs, né, no mês de junho, o mês dos namorados, mas para o pessoal que não acompanhou aquele vídeo, conta um pouquinho para nós sobre a trajetória da doutora Vivian. Sim, então, Flávio, eu sou formada, né, na Universidade de Minas Gerais, Alfenas, e fiz medicina, né, na universidade, e depois eu fiz minha especialização em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Ribeirão Preto. Posteriormente, né, vim para Bauru e já me localizei aqui em Lençóis Paulista. Já comecei a ajudar com a equipe da maternidade e faz 17 anos que eu estou aqui. Perfeito. Um ótimo currículo, uma pessoa, né, com conhecimento e experiência. Eu gosto muito daqui, já me considero lençoense. Sem dúvida, e a gente também te considera uma lençoense. Doutor, então vamos lá. Antes de a gente começar a falar de câncer no colo do útero, a gente precisa entender o que é o colo do útero, o útero, né, como um todo ali, o sistema reprodutivo feminino, e qual é a função no corpo da mulher. Por favor, nos explique. Sim, então a gente vai começar então falando um pouquinho sobre anatomia, né? Só para ficar mais claro. Então o útero, ele é um órgão bastante especial, né? Nas mulheres, né? Faz parte do nosso sistema reprodutor. O órgão útero, ele é como se fosse uma pera invertida. Então ele tem essa formaçãozinha assim. Tem mais ou menos de 6 a 10 centímetros, Flávio. E ele pode ser variável, né? O seu tamanho com a idade da pessoa, com o número de filhos e com as patologias, tá? Ele é dividido, assim, cientificamente, né? Ele é dividido em duas partes. Uma parte dele é chamado corpo uterino. Então, a gente tem 3 camadas. Uma camada externa, uma camada intermediária e uma camada interna. E a gente tem o colo mesmo, propriamente dito, que ele é um pedacinho menor, né, 1/3 do total, fica na parte inferior, e ele liga a nossa vagina com o útero, então é por onde os espermatozoides sobem. E doutora, e o câncer do colo do útero? Nos explica um pouquinho, doutor Fábio, no nosso último vídeo falou muito sobre câncer, o câncer de mama, mas explica um pouco para nós o que é o câncer no colo do útero. Então, Flávio, como todos os cânceres, né, as células elas começam a se multiplicar de uma maneira, né, incorreta. E no caso do câncer do colo do útero, o câncer do colo do útero é um dos cânceres mais comuns em nós mulheres, né? Ele faz parte com a 4ª neoplasia mais frequente nas mulheres, perdendo apenas para câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de pele. Então, assim, bastante recorrente, né? Sim. E uma particularidade desse câncer, Flávio, é que ele existe uma fase de pré-câncer, né? Então, existe uma fase que ele pode ser reconhecido e ele pode ser tratado. Então, assim, ele é bastante importante por causa dessa prevenção que pode ser realizada. É só. E, doutora, quais são os sintomas do câncer no colo do útero? Bem, a gente pensa, né, geralmente, câncer, doença, que vai ter dor, que vai ter isso, que vai ter aquilo, mas às vezes a gente não tem sintoma nenhum, né, Flávio? E isso que pega as pessoas de surpresa. Sim. Tanto no nosso colo do útero aqui que nós estamos conversando, mas também nos outros. Mas no caso do câncer de colo de útero, quando ele já está um pouquinho mais avançado, ele causa, sim, alguns sintomas. Pode causar sangramento vaginal anormal,
que não está compatível com o uso do anticoncepcional da mulher, ou então não está compatível com a menstruação da mulher. Ele pode causar sangramento durante as relações sexuais, ele pode causar dor nas relações sexuais e também pode causar dores pélvicas, dores em baixo ventre. Entendi. Tá? Mas, igual eu falei, no início ele não tem sintoma nenhum. Então, a gente acaba, né, ficando por conta dos nossos exames preventivos. Perfeito. Assim como o câncer de mama, né? Sim, isso mesmo. Não tem nenhum sintoma e quando começa alguma coisa já está num estágio avançado. Isso, a gente às vezes peca por, né, não conseguir fazer um diagnóstico tão precoce como a gente tem no câncer de colo. A gente consegue fazer um diagnóstico bem precoce. Perfeito. E, doutora Vivian, existe uma idade onde o câncer de colo Vou voltar à pergunta, tá? E, doutora Vivian, existe uma idade onde o câncer no colo do útero é mais comum? Então, Flávio, ele tem a ver com a idade, sim, né? E a idade mais comum é a idade reprodutiva da mulher. Então, assim, por volta dos 21 anos, 25 anos, até mais ou menos os 55 anos é a idade que a gente tem a maior prevalência. Pode, lógico, incidir, né? Ele tem incidências em idades mais precoces, mas isso não é comum, é raríssimo. E sim, pode ter também, né, incidir em idades acima da menopausa, inclusive, mas também são um pouco mais raros. A gente está mais acostumado, né? O que a gente consegue ver hoje nos trabalhos científicos é ali entre os 25 anos até os 55. Entendi. Doutora, falando agora das causas do câncer no colo do útero, a gente sempre vem o papiloma vírus, o HPV. Eu já ia falar sobre isso, Flávio. É realmente o grande vilão? Sim, aí assim, a gente tem esse comprometimento no colo. A maioria dos tumores de colo do útero, eles são chamados epidermoides, né? Tem a ver com essa parte do epitélio. E a maioria delas tem a ver com a infecção do papiloma vírus humano. Tá? O papilonavírus humano, a gente já falou no outro podcast, né, um pouquinho sobre isso, e ele tem várias cepas, né? O HPV ele tem várias cepas, ele tem cepas de baixo grau e tem cepas de alto grau. As de baixo grau, a gente, como já falou anteriormente, a gente tem as verrugas, né, lesões nos homens e nas mulheres. E as de alto grau, a gente tem essa possibilidade de malignização. Então, não são... mas doutora, eu tô com muito medo, eu tô em HPV, eu descobri esse HPV no meu preventivo, tal, eu tenho que me preocupar, eu vou ter câncer. Não é assim, tá? Não são todas as mulheres que desenvolvem o câncer que tiveram HPV, mas a maioria das pessoas, né, as mulheres que têm o câncer, elas foram contaminadas pelo HPV. Olha só. E doutora, já existe vacina pro HPV? Existe sim, Flávia. E assim, eu vejo pelo meu consultório, eu não trabalho no posto de saúde, então eu não sei direitinho te explicar como que é a dinâmica lá. Mas no consultório que eu vejo, é que assim, muitas mães têm um pouco de medo da vacina do HPV. Nós temos uma vacina sim, ela foi desenvolvida e testada, então ela é bastante segura e ela está sendo oferecida pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, eles podem ir no posto de saúde para tomar a vacina, tá? Para prevenir o câncer de colo. Essa vacina ela tem os principais subtipos, aquelas cepas perigosas de alto grau, elas têm uma imunidade contra isso. Então, isso é bastante importante, né, para o futuro reprodutivo de qualquer menina ou menino mesmo. Perfeito. Pode salvar vidas, né, doutora? Pode salvar vidas e a gente tem de graça no posto de saúde. Então, assim, tem muitas pessoas que têm um pouco de medo de vacinas e a gente entende, mas ela é bastante segura e foi bastante testada. E é importante reforçar, principalmente nesse momento, né, por conta de vacina de coronavírus, as vacinas, né, tomaram uma proporção... outra dimensão, isso, né, exato. Mas que essa vacina do HPV é uma vacina bastante antiga,
não é mesmo? Ela já está sendo aplicada em adolescentes há bastante tempo. Há bastante tempo. Ela primeiro entrou no sistema de saúde, né, da Europa, Estados Unidos. Ela foi, igual eu acabei de falar, ela foi bastante testada. E assim, na idade que a gente introduz, essa idade entre 9 e 10 anos, ela é bastante segura. Tá? Então, assim, a gente tem essa janela que pode ser aplicada até os 14 anos. Então, assim, eu acho que toda mãe deveria, assim, se preocupar com isso. A mãe das meninas, a mãe dos meninos, porque é a única coisa que a gente tem, né, para prevenção de uma doença tão grave como essa. E aquilo, né, o câncer é uma doença que causa muito sofrimento, muita dor. Muito sofrimento, então... e a gente tem como, né, se prevenir. Exato. Não, perfeito. Doutora, falando ainda das causas do câncer no colo do útero, o uso do anticoncepcional de forma ininterrupta, sem a troca do medicamento, sem o acompanhamento de um médico, pode causar câncer no colo do útero? Então, Flávio, isso é bastante controverso, né? Assim, as mulheres que usam anticoncepcional, elas geralmente não usam outros métodos. Então, já com essa informação, a gente imagina que elas estão, né? Elas estariam mais suscetíveis à contaminação de HPV, porque elas estão com um parceiro fixo ou não, e elas não vão usar, né, o preservativo, então elas vão fazer um sexo não protegido, e elas têm uma chance maior de entrar em contato com HPV e desenvolver a doença, tá? Em alguns trabalhos, eles também falam sobre as propriedades do anticoncepcional, diminuindo a imunidade, causando algumas alterações na mucosa vaginal, que também propiciariam, né, uma facilidade. Mas, geralmente, é mais por conta mesmo desse sexo não protegido que ela fica exposta. Perfeito. Doutora, falando ainda mais um pouquinho sobre anticoncepcional, o correto é sempre com o acompanhamento médico. Sempre que o médico faça a indicação correta, e ele precisa ser substituído de tempos em tempos, ou isso é um mito? É um mito, Flávio. É um mito, mas assim, não deixa de ser uma verdade. Tá? Ele não precisa ser substituído, mas ele é um hormônio. Né? O anticoncepcional, geralmente está acompanhado de 2 hormônios. Um deles é um estrogênio, o outro deles é uma progesterona. São hormônios sintéticos, então assim, a gente coloca no nosso corpo 2 hormônios que são parecidos com o nosso corpo, mas não são iguais. Né? Geralmente ele é usado para anticoncepção, né? Para quem não deseja ter filhos, mas a gente também usa algumas situações para controle de ciclo menstrual, para espinhas, né? Para qualquer cólicas mais fortes, endometriose. Então, assim, ele não é só usado para quem não quer ter filhos. A gente também usa para as outras patologias. E, como todo hormônio, a gente, né, tem que fazer o acompanhamento com o médico, sim. A gente hoje tem uma segurança grande, mas existem muitos efeitos colaterais e alguns fatais, né? Sim. Como a trombose, a embolia. Então, assim, o acompanhamento médico é necessário, é bastante importante. Perfeito. Doutora, voltando, né? A gente abriu um parênteses. Voltando ao nosso assunto. Voltando ao câncer no colo do útero. É fato ou mito que após a gravidez a mulher fica mais suscetível ao câncer? Flávio, mito. Assim, a mulher, durante a gravidez, ela tem uma imunidade diminuída. Então, assim, ela pode, né, com a imunidade diminuída, ela pode ter contato com um HPV e desenvolver, né, uma infecção, desenvolver um pré-câncer, né, uma neoplasia intraepitelial, e desenvolver o câncer também. Mas por conta dessa parte da imunologia dela mesma, por conta da gestação. No pós-parto, a gente tem uma queda de imunidade também, mas assim, não necessariamente tão acentuada como na gestação. Perfeito. Doutora, falando agora do tratamento do câncer no colo do útero, como ele acontece? Então, Flávio, o tratamento vai depender do diagnóstico, né? Então, assim, como todos os tumores, quando ele é descoberto, é necessário fazer o estadiamento, né? Onde vai se ver o tamanho do tumor, se ele está apenas localizado, se ele tem alguma, né, invasão de órgãos vizinhos, se ele invadiu corrente sanguínea e está em órgãos não vizinhos. Então, depende bastante, né, do diagnóstico em si.
Mas basicamente a gente tem o tratamento com cirurgia, né, que é o mais comum. Sempre começamos nos casos, né, iniciais com a cirurgia. A cirurgia, a gente pode ter a cirurgia mais radical, onde a gente tira útero, trompas, ovários. A gente tem a cirurgia que não é radical, que a gente retira o órgão inteiro, útero. E nos casos de pré-cânceres, né, neoplasias intraepiteliais, que a gente chama, ou mesmo o câncer ainda localizado, não invasor, a gente pode tirar um pedaço do colo do útero para as mulheres que ainda desejam ter filhos. Ah, sim. Então, dependendo de quando foi feito o diagnóstico, do estágio, porque essa era uma próxima pergunta. Sim. Então, a mulher ainda pode ter filhos se o diagnóstico for feito logo no começo do câncer, vamos assim dizer. Por isso que a gente tem a nossa prevenção, né? Na minha opinião, é um dos cânceres, assim, que a gente deveria ter quase total de prevenção, porque é muito fácil, né? O exame, né, o exame citopatológico, o Papa Nicolau, tá no posto de saúde, tá nos consultórios. Então, assim, a gente consegue pegar essa neoplasia, Flávio, antes dela se invadir outros locais. Quando a neoplasia já está invadindo, a gente chama de carcinoma invasor. Então, a gente não chega a diagnosticar no carcinoma invasor se a paciente tem o costume de fazer seu exame ginecológico a cada ano ou a cada 2 anos. E isso faz total diferença, né? Porque daí você pode fazer cirurgias menos agressivas. Sem dúvida. E para aquelas que ainda querem ter filhos, ainda existe uma possibilidade de ser mãe, mesmo depois de uma neoplasia, no início. Sim. Isso sem falar da vacina. Sim, ainda também temos a é uma vacina. proteção, então, sem dúvida. E, doutora, você falou sobre o exame popularmente conhecido como Papa Nicolau. Explica para nós um pouquinho como é esse exame e ele é importante só para o diagnóstico do câncer no colo do útero ou outras doenças no corpo da mulher? Então, Flávio, esse exame é muito importante mesmo. A gente, orienta para que todas as mulheres façam esse exame a cada ano ou a cada 2 anos, dependendo da idade, dependendo da situação, né, da mulher, de ter uma patologia ou não. E esse exame, ele, além dele ver, sim, o nosso colo do útero, ele foi, né, a gente faz, ele é realizado para que a gente previna o câncer de colo do útero, essas doenças que são pré-invasivas, né, onde o tratamento é muito mais tranquilo. Mas ele também vê a parte do ambiente vaginal, né? Existe uma microbiota que cuida da vagina, né, que a gente tem em mulheres saudáveis, mas também nós temos os corrimentos, outras doenças que a gente também pode ver pela citologia. Então, a gente tem outros diagnósticos também, apesar de que a nossa primeira opção, né, o exame é realizado para a mesma detecção do câncer de colo do útero. Perfeito. E é um exame que também está disponível na rede pública. Sim. Né? Quem tem o seu médico particular também pode estar realizando e é muito importante, né? Muito simples, muito importante, Flávia. Assim, não tem por que não fazermos. Perfeito. Doutora, em relação ao tratamento do câncer no colo do útero, ele dura quanto tempo? Tem uma média de tempo ou isso é de paciente para paciente? Como funciona essa questão da duração do tratamento? Ele geralmente depende, Flávio, porque no caso, né, de carcinomas mais invasivos, você vai ter que fazer tanto a cirurgia quanto o uso dos quimioterápicos. Então, são algumas sessões. A radioterapia também é muito usada, algumas sessões. Então, são tratamentos um pouco mais longos. E nós temos também, né, nos estágios bem iniciais, onde a gente retira apenas o órgão útero, e aí a paciente está tratada. Né? O tratamento se encerra e ela vai fazer o acompanhamento apenas, né? A cada 3 meses, a cada 6 meses, para a evolução do quadro. Perfeito. E, doutora, falando ainda um pouquinho sobre prevenção, né, ao câncer no colo do útero, além da vacina, o exame que, né, pode trazer o diagnóstico precoce, que facilita demais o tratamento,
existem outras dicas, boa alimentação, atividade física, tudo isso contribui? Ou é uma situação que é qualidade de vida? Eu acredito, como todas as doenças, e você já deve ter escutado isso aqui muito, a prevenção antes dos exames preventivos, antes de toda a parte, né, médica, a gente tem o estilo de vida. Sim. Então, sim, todos os cânceres, não só o de câncer de colo do útero, está, né, envolvido com um estilo de vida mais saudável, então uma boa alimentação, evitar industrializados, evitar açúcares, uma boa noite de sono, praticar exercícios físicos e ter o controle do estresse, né, com algum tipo de prática ou espiritual, uma oração, ou uma meditação, ou mesmo um yoga. Então, sim, está tudo envolvido também. Ótimo. Doutora, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. E a grande pergunta, câncer no colo do útero, tem cura? Flávio, esse eu tenho uma boa notícia. Nos estágios iniciais, a gente tem 95% de cura. Olha que bom. Então, assim, é muito importante isso, né? É um valor muito alto para a gente não levar em conta. Lógico, em casos mais graves, cânceres mais invasivos, a gente teria uma chance de cura entre 50% e 60%, que também não é tão baixa, sim, né? Então, assim... o que eu tenho para dizer, né, hoje para vocês aqui é que a gente tem que fazer exame preventivo. Então, sem nessa dúvida. Situação, nesse tipo de câncer que a gente está conversando hoje, eu acho importante sim, todas as mulheres. Ai, doutora, mas eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. A gente tem que ter vergonha de ter uma doença Exato. que tem cura e não ser diagnosticado porque a gente tem vergonha. Sem dúvida. Né? Eu entendo que eu também faço esse exame, né? Sim. A gente sente certo constrangimento, sim. Sem dúvida. Mas ele é muito importante, né, Flávio? Ele salva vidas. Exato, sem dúvida. E a gente tocou nessa questão da vergonha, do preconceito, que é o Novembro Azul. Que muitos homens, né, têm esse preconceito ao câncer de próstata e quando... vai procurar o médico, já está num estágio avançado por conta do preconceito. Eu acho importante esse bate-papo que a gente está tendo e de outros. Eu sei que você conversou com bastante médicos, vai conversar também, porque isso alerta não só as mulheres, os homens também, porque sim, nós temos muitos tabus ainda, sim. Existe muito, né, muita falta de conhecimento, muita vergonha e sim, é um exame constrangedor, sim. Né? O das mulheres dos homens também, sim, é constrangedor. Mas a gente tem que pensar que salva vidas. Exato. Né, Flávio? É melhor um constrangimento de 5, 10 minutos do que você ter uma vida comprometida, sim. Deixar sua família, né? Eu também perder acho. Sua vida, não. E sem contar, no caso do câncer do colo do útero, a vacina, né? O quão importante, como você mais disse, uma de vez estar vacinando as crianças, os adolescentes. Eu acho importante, sim. Eu vejo que infelizmente, depois, né, do sim. Covid e de todas as confusões da vacinação de Covid, as pessoas ficaram um pouquinho com medo de vacinas em geral, sim, né? Sim, sem dúvida. E entendo sim completamente, mas essa vacina é importante. Então, sem assim, dúvida. É um alerta para as mães não terem medo, levar suas filhas, seus filhos para vacinar, sim, que vale a pena. Perfeito. E olha quem está falando. Uma médica com 17 anos de experiência, uma formação de dar inveja em quase todo mundo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos tomar essa vacina. Vamos, né, tomar não, né? A maioria que vai estar ouvindo aí deve ter filho, neto. Então, né, doutora? Isso, Flávio. Falo como mãe agora, já que você tocou no assunto. Ótimo. Eu tenho uma mocinha de 16 anos, tá? Perfeito. E ela também tomou a vacina. Perfeito. E foi super tranquilo. Todas as amigas dela tomaram sim. também. Então, vale a pena. Não tenham medo, não fiquem escutando pessoas que não têm conhecimento. Exato. Né? A vizinha, o vizinho, o fulano. Não. Acredite que é uma coisa importante para o seu filho e para sua filha.
Perfeito, doutora. Muito obrigado. Ai, foi um prazer. Tá chegando Flávio, no mais final uma vez, do bate-papo. Viu? Por ter me recebido aqui, vocês são sempre muito gentis. Obrigado. A gente sabe que a rotina de um médico não é fácil, é consultório, é maternidade, é uma loucura, mas obrigado por ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente, trazer essas informações que são muito importantes. E aquilo, são sementes, né? Talvez a gente não vai ver essas árvores de vida crescerem, mas uma informação pode estar salvando a vida de uma pessoa. Eu também eu acho importante isso, sim. Acho toda essa iniciativa desse conhecimento que está sendo, né, gerado aqui, passado, acho muito importante para todas as pessoas, em especial para os nossos cooperados, né, da Unimed. Sim. Mas para todos que estão assistindo também. É muito importante. O conhecimento, assim como os exames, eles são importantes para que a gente possa tomar atitudes, né, boas e que a gente possa salvar mais vidas. Exatamente, que é o objetivo principal do programa Unimed Você. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Flávio, por ter me recebido e obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Feito. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que esse e outros materiais vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Espero vocês no nosso próximo material.